Um milionário se aproximou de uma mulher mendiga. Todos riram dele quando fez isso. Os dois tiveram um filho, e todos riram ainda mais. Mas 5 anos depois, algo aconteceu que calou a todos. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. O reluzente arranha-céu de vidro e aço da empresa Silva penetrava o horizonte de São Paulo como um monumento à própria ambição. Do seu escritório na cobertura do 5º andar, Alexandre Silva estava diante das janelas do chão ao teto, observando as luzes da cidade começarem a piscar enquanto o crepúsculo caía sobre São Paulo. Seu reflexo o encarava de volta. Terno azul marinho impecável, cabelos escuros com mechas prateadas perfeitamente arrumados e olhos que haviam se tornado cada vez mais distantes a cada ano de sucesso. Senhor Silva, a voz de sua assistente crepitou pelo interfone. A reunião do conselho está prestes a começar. Estou a caminho, ele respondeu, ajeitando sua gravata de seda italiana. Mais um dia, mais uma vitória para adicionar à sua coroa de conquistas. Os números trimestrais haviam superado as expectativas novamente. A empresa Silva estava prestes a anunciar seu ano mais lucrativo até o momento. A sala de reuniões ficou em silêncio quando Alexandre entrou. 12 pares de olhos seguiram sua caminhada medida até a cabeceira da mesa. Ele há muito dominara a arte de comandar a tensão sem dizer uma palavra. O poder irradiava dele como o calor de uma fornalha. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz carregando a autoridade tranquila que se tornara sua marca registrada. Vamos discutir o futuro. Pelas próximas 2 horas, Alexandre conduziu a reunião com precisão característica. Aquisições estratégicas, expansões de mercado, projeções de lucro. Ele manejava conceitos complexos de negócios como um maestro regendo uma sinfonia. Quando o último membro do conselho saiu, parabenizando-o por mais um trimestre estelar, Alexandre permaneceu sentado, sozinho na vasta sala. Seus dedos traçaram a superfície lisa de mogno da mesa. 30 anos atrás, ele não poderia imaginar possuir um móvel tão caro, muito menos um império. Agora, aos 48 anos, ele havia acumulado mais riqueza do que poderia gastar em 3 vidas. A chuva começou enquanto ele dirigia para casa em seu Bentley, gotas grossas espirrando contra o para-brisa. O tempo combinava com seu humor, uma estranha melancolia que vinha se aproximando com mais frequência ultimamente. O sucesso deveria se sentir diferente disso. Vazio. Era assim que se sentia. Vazio e frio. Seu telefone vibrou. Mais um convite para outro jantar beneficente. Outra noite de conversas superficiais e networking estratégico. Alexandre recusou sem hesitação. Esta noite, ele precisava de algo diferente, embora não pudesse dizer o quê. A tempestade se intensificou enquanto ele pegava um caminho diferente para casa, um que passava por partes menos familiares da cidade. Relâmpagos iluminavam as ruas em flashes nítidos, revelando vislumbres de um mundo muito distante de sua órbita habitual. Em um desses flashes, ele a viu. Ela estava sentada encolhida sob a marquise de uma loja, um casaco fino apertado em volta dos ombros. Algo em sua postura chamou sua atenção. Havia dignidade nela, apesar das circunstâncias. Ela não estava mendigando ou buscando atenção. Em vez disso, estava desenhando no que parecia ser um caderno gasto. Completamente absorta em seu trabalho, apesar do caos da tempestade ao seu redor. Alexandre se viu diminuindo a velocidade do carro, uma inexplicável vontade de parar puxando-o. Seus olhares se encontraram brevemente através da janela manchada de chuva. Os dela eram ferozes e orgulhosos, carregando uma profundidade que o atingiu com uma força inesperada. O sinal ficou verde e Alexandre seguiu em frente, mas a imagem daqueles olhos ficou com ele. Ele não podia explicar por quê, mas algo naquele breve encontro havia mudado algo dentro dele. Era como ver um reflexo de seu próprio passado, cuidadosamente escondido naquele olhar desafiador. De volta ao seu apartamento na cobertura, Alexandre ficou diante de sua coleção de prêmios e condecorações prestigiosas. Cada um representava um triunfo, um passo adiante da pobreza, da qual ele havia se libertado. Ele havia construído muros ao redor daquele passado, se transformado em alguém intocável.
Ainda assim, esta noite, aqueles muros pareciam sufocantes. Ele se serviu de um copo de uísque de 30 anos e caminhou até a janela. A tempestade continuava, e em algum lugar lá fora, uma jovem mulher a enfrentava com nada além de um casaco fino e um caderno. O pensamento não o deixava em paz. Pela primeira vez em anos, Alexandre Silva sentiu algo rachar em sua fachada cuidadosamente construída. O homem que controlava cada aspecto de sua vida, com precisão militar, estava de repente inseguro sobre o que fazer com essa perturbação inesperada em seu equilíbrio emocional. Ele pegou seu telefone, começou a digitar um e-mail para sua assistente sobre providenciar algum tipo de ajuda através de um dos abrigos da cidade. Então parou. Não, isso não era algo que ele poderia delegar. O pensamento o surpreendeu tanto quanto a intensidade com que chegou. Amanhã, ele decidiu. Amanhã ele voltaria àquela rua, embora não tivesse certeza do porquê. Enquanto os relâmpagos continuavam a cortar o céu, Alexandre Silva ficou em sua janela, sentindo-se mais desperto do que estivera em anos. Na manhã seguinte, a rotina de Alexandre pareceu estranhamente vazia. Seu café da manhã habitual de café importado e porções de proteína cuidadosamente calculadas tinha gosto de cinzas em sua boca. As manchetes do jornal Folha de São Paulo se embaçavam diante de seus olhos, enquanto seus pensamentos continuavam voltando para a mulher sob a marquise. Cancele meus compromissos da manhã, ele instruiu sua assistente pelo telefone. Surgiu algo urgente. Ele se viu dirigindo de volta para a mesma rua, desta vez com uma sacola de uma cafeteria próxima contendo café fresco e sanduíches. A marquise estava vazia agora, banhada pela luz do sol da manhã, que havia afastado as tempestades da noite anterior. Por um momento, Alexandre se sentiu tolo. O que ele esperava? Então ele a viu, emergindo de trás da esquina com seu caderno apertado protetoramente contra o peito. À luz do dia, ele podia vê-la mais claramente. Ela era mais jovem do que ele inicialmente pensara, provavelmente em meados dos 20 anos, com cabelos escuros puxados para trás em uma trança prática. Apesar das roupas gastas, havia algo gracioso em seus movimentos. Com licença, Alexandre chamou saindo de seu carro. Ele a viu imediatamente ficar tensa, seus olhos procurando possíveis rotas de fuga. Eu trouxe café, ele acrescentou rapidamente, levantando a sacola como uma oferta de paz. E comida, se você estiver interessada. Ela o estudou com aqueles mesmos olhos ferozes que ele lembrava da noite anterior. Eu não aceito esmolas, ela disse firmemente, sua voz carregando um toque inesperado de refinamento. Não é uma esmola, Alexandre respondeu, surpreendendo a si mesmo com suas próximas palavras. Considere um pagamento pelo seu tempo. Eu gostaria de encomendar um desenho. Isso chamou a atenção dela. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, desconfiada, mas intrigada. Você quer encomendar um desenho? De mim. Eu vi você desenhando ontem à noite, ele explicou, mantendo uma distância respeitosa. Estou curioso sobre seu trabalho. Um longo momento se passou enquanto ela o avaliava, seus olhos percorrendo seu terno caro, o carro de luxo atrás dele, procurando por motivos ocultos. Finalmente ela deu um passo à frente. Eu sou Eduarda, ela disse, não oferecendo seu sobrenome. E você é Alexandre Silva. Eu o reconheci das revistas de negócios. Alexandre sentiu um lampejo de surpresa com seu reconhecimento, mas antes que pudesse responder, Eduarda continuou. Se você está falando sério sobre encomendar arte, eu preciso ver meu espaço de trabalho primeiro. Ela gesticulou para um pequeno parque do outro lado da rua. Podemos conversar lá em público. Sua inteligência cautelosa o impressionou. Eles se acomodaram em um banco, e Eduarda aceitou o café com cuidadosa dignidade. Quando ela abriu seu caderno, Alexandre vislumbrou seus esboços, peças marcantes e emocionais que pareciam capturar a essência crua da vida na cidade. Estes são notáveis, ele disse, genuinamente tocado pela honestidade brutal em seu trabalho. Um desenho, em particular, mostrava um empresário passando por uma pessoa em situação de rua, ambas as figuras distorcidas para enfatizar o vasto abismo entre seus mundos. A ironia não passou despercebida por ele. Por que você realmente está aqui, senhor? Silva? Eduarda perguntou diretamente, fechando seu caderno.
Alguém como você não decide aleatoriamente comprar arte de rua. Alexandre considerou mentir, elaborar alguma explicação sofisticada, mas algo no olhar direto dela exigia honestidade. Não tenho certeza, ele admitiu, possivelmente pela primeira vez em anos. Algo sobre vê-la ontem à noite. Me lembrou de alguém que eu costumava conhecer. Quem? Eu mesmo, ele disse baixinho, a palavra escapando antes que pudesse impedi-la. A expressão de Eduarda mudou ligeiramente, surpresa piscando em suas feições. Você? Ela parecia cética. O grande Alexandre Silva já foi como eu. Não exatamente, ele evitou, desconfortável com o quanto já havia revelado. Mas eu sei como é ter talento e potencial presos pelas circunstâncias. Os dedos de Eduarda se apertaram ao redor de seu caderno. Você não sabe nada sobre minhas circunstâncias, ela disse, mas havia menos hostilidade em seu tom agora, substituída por algo mais complexo. Então me conte, Alexandre propôs, sobre um café da manhã adequado, sem compromissos, sem expectativas. Apenas conversa. Ela o estudou por um longo momento, conflito evidente em sua expressão. Finalmente, ela tirou um esboço e o entregou a ele. Era um desenho rápido, mas poderoso, de seu rosto de momentos atrás, capturado com precisão perturbadora. Nele, seus olhos carregavam uma solidão que ele geralmente escondia tão bem. Considere isso um adiantamento pelo café da manhã, ela disse. Mas entenda algo, Sr. Silva. Eu não sou um caso de caridade e não sou um projeto para um milionário entediado consertar. Bilionário, na verdade. Ele corrigiu automaticamente. Então imediatamente se arrependeu quando ela começou a se levantar. Desculpe, isso foi força do hábito. Por favor, fique. Você está certa. Você não é um caso de caridade. Você é uma artista e uma notavelmente talentosa. Eduarda se acomodou novamente, mas sua postura permaneceu alerta. Um café da manhã, ela concordou, e então veremos. Enquanto caminhavam para uma lanchonete próxima, escolha de Eduarda, não seus habituais restaurantes caros. Alexandre sentiu algo que não experimentava há anos: antecipação. Esta mulher era um mistério, um que despertava lembranças há muito enterradas de suas próprias lutas passadas. Mas mais do que isso, ela possuía uma autenticidade crua que tanto o atraía quanto o aterrorizava. Mal sabia ele que este café da manhã seria o primeiro passo em uma jornada que desafiaria tudo o que ele pensava saber sobre sucesso, fracasso e o verdadeiro significado da riqueza. A lanchonete era muito diferente dos restaurantes 5 estrelas que Alexandre frequentava, mas havia algo reconfortante em suas mesas de fórmica desgastadas e no cheiro de café e bacon no ar. Eduarda sentou-se à sua frente, seu caderno cuidadosamente colocado ao lado de seu prato, como um escudo que ela não conseguia largar completamente. Então, Alexandre começou observando enquanto ela metodicamente passava geleia em sua torrada. Me fale sobre sua arte. Eduarda deu uma mordida deliberada antes de responder. A arte não é algo que você simplesmente fala sobre, Sr. Silva. É algo que você sente. Ela pegou seu caderno e virou para uma página mostrando uma série de esboços, cenas da cidade transformadas em paisagens emocionais. Cada peça conta uma história. Alexandre se inclinou para a frente, estudando uma imagem particularmente marcante de uma mulher parada na entrada de um edifício corporativo, sua sombra se estendendo atrás dela em um abismo escuro. A técnica era crua, mas poderosa, expressando uma profundidade de emoção que o pegou desprevenido. Esta, ele apontou para o esboço, parece pessoal. Os dedos de Eduarda traçaram a borda do papel. Foi meu último dia na Indústrias Carvalho, antes de tudo desmoronar. Ela olhou para ele incisivamente. Você provavelmente não se lembra deles. Eram apenas mais uma pequena empresa que faliu durante a crise financeira. A xícara de café de Alexandre congelou no meio do caminho para seus lábios. Indústrias Carvalho. O nome o atingiu como um golpe físico, embora ele mantivesse seu exterior composto. Claro que ele se lembrava. Foi uma de suas primeiras grandes aquisições, um trampolim na construção de seu império. Mas algo no tom de Eduarda o fez reter essa informação. O que você fazia lá? Ele perguntou cuidadosamente. Eu era a designer gráfica principal deles.
Recém-saída da faculdade, cheia de sonhos. A voz de Eduarda carregava um tom amargo. Então a empresa faliu, e de repente todas aquelas promessas de um futuro brilhante não significavam nada. Uma onda de náusea passou pelo rosto de Eduarda, interrompendo sua história. Ela pressionou uma mão contra a boca, fechando os olhos brevemente. Alexandre notou como ela havia ficado pálida. "Você está bem?" Ele perguntou com genuína preocupação em sua voz. "Apenas um pouco de enjoo matinal", Eduarda respondeu sem pensar. Então, imediatamente ficou tensa ao perceber o que havia revelado. Sua mão se moveu protetoramente para seu estômago, tão sutilmente que a maioria das pessoas teria perdido. Alexandre absorveu essa informação sem reação, embora sua mente estivesse acelerada. "De quanto tempo você está?" Os olhos de Eduarda brilharam defensivamente. "Isso não é da sua conta, Sr. Silva. Você está certa, não é?" Ele concordou suavemente. "Mas se você precisar de cuidados médicos, eu não preciso de nada de você." Eduarda o interrompeu, mas sua mão tremeu levemente ao alcançar seu copo d'água. "Não é por isso que eu concordei com o café da manhã." Alexandre observou enquanto ela lutava contra outra onda de náusea, seu comportamento orgulhoso rachando ligeiramente. "Não, não é," ele concordou. "Estávamos falando sobre sua arte. A peça que você me mostrou, você consideraria vendê-la?" A mudança de assunto pareceu acalmá-la. "Por quê?" "Para que você possa pendurá-la em sua cobertura como uma espécie de testemunho da sua natureza caridosa. Na verdade, eu estava pensando que ela faria uma adição poderosa ao nosso saguão corporativo." Alexandre respondeu. "A empresa Silva está lançando uma nova iniciativa de apoio a artistas locais. Seu trabalho poderia ser a peça central." Eduarda o estudou com aqueles olhos penetrantes. "Você não está me contando tudo," ela disse finalmente. "Sobre as indústrias Carvalho. Posso ver em seu rosto." Alexandre manteve sua expressão neutra, anos de negociações em salas de reunião, servindo-o bem. "Todos temos nossos segredos, senhorita." Ele deixou a pergunta no ar. "Santos," ela forneceu após um momento de hesitação. "Eduarda Santos." O nome desencadeou algo na memória de Alexandre, uma conexão que ele não conseguia identificar exatamente. Antes que pudesse persegui-la, Eduarda de repente se levantou, seu rosto pálido. "Com licença," ela murmurou, apressando-se em direção ao banheiro. Enquanto ela estava fora, Alexandre se viu olhando para seu caderno, ainda aberto no esboço das indústrias Carvalho. O colapso da empresa havia sido um passo necessário em sua ascensão ao poder, mas ele nunca havia considerado o custo humano. Os rostos daqueles que haviam perdido seus empregos eram apenas estatísticas em um relatório. Eduarda retornou parecendo um pouco melhor, mais exausta. "Eu deveria ir," ela disse, alcançando seu caderno. "Deixe-me ajudá-la," Alexandre disse, surpreendendo-se com a intensidade de sua preocupação. "Sem compromissos, sem expectativas, apenas deixe-me garantir que você esteja bem." "Por que você se importa?" Eduarda desafiou, mas sua voz continha mais cansaço do que raiva. "Porque..." Alexandre hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Às vezes a vida nos dá uma chance de corrigir erros passados, mesmo que sejamos os únicos a saber que eles precisam ser corrigidos." A expressão de Eduarda suavizou ligeiramente. "Você é um homem estranho, Alexandre Silva." Ela pegou uma página nova em seu caderno e escreveu um número. "É aqui que você pode me encontrar se estiver falando sério sobre a encomenda de arte. Mas entenda uma coisa, eu faço arte nos meus termos, não nos seus." Ao se levantar para sair, Alexandre notou como ela cambaleou ligeiramente. "Pelo menos, deixe-me levá-la." "Não," ela disse firmemente. "Já mostrei a você mais fraqueza do que me sinto confortável. Eu faço as coisas do meu jeito." Alexandre a observou sair da lanchonete, sua postura orgulhosa em desacordo com suas roupas gastas e aparência pálida. Ele olhou para o número que ela havia deixado, sentindo o peso de histórias não contadas e conexões ocultas entre eles. Uma mensagem de texto iluminou seu telefone. Sua assistente, lembrando-o de uma importante reunião à tarde. O mundo real o chamava, mas Alexandre se viu lutando para mudar seus pensamentos de volta para os negócios.
Algo sobre Eduarda Santos havia despertado lembranças há muito enterradas e questões que ele pensava estarem seguramente trancadas. Alexandre sentou-se em seu escritório no final daquela noite, as luzes da cidade piscando além de suas janelas, mas sua mente estava longe das preocupações habituais dos negócios. O arquivo de Eduarda Santos estava aberto em sua tela de computador, o resultado de uma verificação de antecedentes discreta que ele havia encomendado. O que ele encontrou o perturbou e intrigou. Senhor? A voz de sua assistente interrompeu seus pensamentos. O senhor Henrique está aqui para vê-lo. Henrique Oliveira, seu amigo de infância e agora diretor jurídico, entrou no escritório com seu passo confiante habitual. Alexandre, precisamos falar sobre a fusão Ferreira. Ele fez uma pausa, notando a distração de Alexandre. O que há de errado? Você esteve estranho o dia todo. Alexandre minimizou o arquivo de Eduarda. Henrique, você se lembra das indústrias Carvalho? As sobrancelhas de Henrique se ergueram. A aquisição que nos colocou no mapa? Claro. Por quê? Eu conheci alguém conectado a ela. Alguém que perdeu tudo quando assumimos. Alexandre se levantou, caminhando até a janela. Nós alguma vez acompanhamos o que aconteceu com os funcionários? Eles receberam seus pacotes de demissão. Henrique respondeu, estudando seu amigo cuidadosamente. Alexandre, isso foi negócio. Não fizemos nada de errado. A empresa estava falindo de qualquer maneira. Estava? Alexandre se virou, sua expressão perturbada. Ou apenas nos convencemos de que estava para justificar o que fizemos? De onde está vindo isso? Henrique perguntou preocupado. Você nunca questionou nossas decisões passadas antes. Antes que Alexandre pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Sua oferta de encomenda de arte. Ainda está de pé? Preciso discutir. Eduarda. Alexandre sentiu uma onda inesperada de alívio. Henrique, preciso remarcar nossa discussão. Surgiu algo. Alexandre. Henrique chamou enquanto ele se dirigia para a porta. Seja lá o que for isso, tenha cuidado. Trabalhamos muito duro para construir este império para arriscá-lo agora. Alexandre fez uma pausa. Talvez seja exatamente por isso que precisamos arriscá-lo. 30 minutos depois, ele se encontrou em uma pequena cafeteria em uma parte menos prestigiada da cidade. Eduarda estava sentada em uma mesa de canto, seu caderno de desenhos aberto à sua frente, mas ela não estava desenhando. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela segurava uma xícara de chá. Obrigada por vir, ela disse quando ele se sentou. Eu não teria ligado, mas... Ela empurrou um pedaço de papel pela mesa. Era uma conta médica. A clínica gratuita confirmou a gravidez, ela explicou, sua voz tensa. Mas há complicações. Preciso de cuidados especializados que não posso pagar. Eu cuidarei disso, Alexandre disse imediatamente. Não. A voz de Eduarda era firme. Eu vou ganhar isso. Você queria arte para seu saguão? Eu farei. Mas tenho condições. Alexandre se recostou, estudando-a. Mesmo em angústia, seu orgulho permanecia intacto. Diga-as. Liberdade criativa completa. E quero um contrato, um real, através de uma galeria. Sem acordos privados, sem caridade escondida. Concordo, ele disse sem hesitação. Mas também tenho uma condição. Você deixa que eu providencie cuidados médicos adequados imediatamente, como um adiantamento de sua comissão. A mão de Eduarda se moveu inconscientemente para seu estômago. Por que você está realmente me ajudando, Sr. Silva? E não me dê aquela história sobre corrigir erros passados. Alexandre ficou em silêncio por um longo momento. Quando eu era jovem, ele finalmente disse, minha mãe estava em uma situação semelhante à sua. Orgulhosa, talentosa, mas lutando. Ela recusou a ajuda de todos, até que fosse tarde demais. Ele encontrou os olhos de Eduarda. Não vou assistir a história se repetir. Eu não sou sua mãe, Eduarda disse suavemente, mas sua expressão havia suavizado. Não, você não é. Mas você é alguém que merece uma chance. A mesma chance que as indústrias Carvalho deveriam ter tido. Os olhos de Eduarda se estreitaram. Você sabe algo sobre a Carvalho, não sabe? Algo que não está me contando. Antes que Alexandre pudesse responder, um homem em um terno caro entrou na cafeteria, sua presença imediatamente comandando a atenção.
O rosto de Eduarda ficou pálido, e ela rapidamente juntou suas coisas. Tenho que ir, ela disse com urgência. Se ele me ver... Eduarda, espere. Quem é ele? Mas ela já estava se dirigindo para a saída dos fundos, deixando Alexandre olhando para ela confuso. O homem de terno examinou a cafeteria com um ar de propriedade antes de sair, aparentemente não encontrando o que procurava. O telefone de Alexandre vibrou novamente. Outra mensagem de Eduarda. Me encontre amanhã. Mesma lanchonete de antes. Vou te contar tudo sobre a Carvalho. Mas há algo que você precisa saber primeiro. De volta ao seu carro, Alexandre se viu fazendo uma ligação que esperava evitar. Henrique, preciso que você descubra tudo o que puder sobre o antigo Conselho Executivo das Indústrias Carvalho, especificamente qualquer conexão com Eduarda Santos. Enquanto dirigia para casa, Alexandre não conseguia se livrar da sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O império que ele construiu, o passado que tentou esquecer, os muros cuidadosamente construídos em torno de suas emoções, tudo estava começando a rachar. Em sua cobertura naquela noite, ele se viu fazendo algo que não fazia há anos, olhando fotos antigas. Em uma, ele encontrou o que estava procurando, uma foto em grupo da aquisição das Indústrias Carvalho, e lá, ao fundo, estava um rosto que ele reconheceu, o homem da cafeteria. As peças estavam começando a se encaixar, mas Alexandre tinha um pressentimento de que o quadro completo seria muito mais complicado do que ele imaginava. O sol mal havia nascido quando Alexandre chegou à lanchonete. Ele mal dormira, sua mente correndo com possibilidades sobre a conexão de Eduarda com as Indústrias Carvalho. A fotografia da aquisição continuava a assombrá-lo. Aquele rosto familiar ao fundo, observando tudo se desenrolar. Eduarda já estava lá, acomodada na mesma mesa de antes. Ela parecia ainda mais cansada que ontem, olheiras escuras sob seus olhos, traindo uma noite igualmente sem sono. 2 xícaras de café intocadas estavam diante dela. Você chegou cedo, ela disse quando ele deslizou para o assento. Você também. Alexandre notou como suas mãos mexiam nervosamente com o guardanapo, uma energia nervosa que ele não havia visto nela antes. Eduarda, quem era aquele homem na cafeteria? Ela respirou fundo. Roberto Costa, ex-vice-presidente das Indústrias Carvalho e... Ela fez uma pausa, sua voz falhando ligeiramente. O pai do meu filho. Alexandre sentiu o peso dessa revelação se estabelecer sobre a mesa. As peças estavam começando a se alinhar, mas a imagem que formavam era perturbadora. Me conte tudo, ele disse baixinho. Eu tinha acabado de sair da faculdade de arte quando consegui o emprego na Carvalho. Eduarda começou, seus dedos traçando padrões na caneca de cerâmica. Era o emprego dos meus sonhos. Designer gráfica principal para a campanha de rebranding deles. Roberto era charmoso, bem-sucedido, casado com o trabalho. Ele se interessou pelos meus designs, depois por mim. Ela fez uma pausa, tomando um gole de café para se acalmar. Eu era jovem, ambiciosa. Quando ele começou a me orientar, me senti especial, importante. Então as coisas mudaram. Ele se tornou possessivo, controlador. Quando tentei terminar, ele ameaçou arruinar minha carreira. O que aconteceu depois? Alexandre perguntou gentilmente, embora tivesse um pressentimento de onde isso estava indo. A empresa começou a ter problemas. Havia rumores de uma aquisição hostil. Roberto estava desesperado, tomando decisões arriscadas. Então, um dia, tudo desmoronou. A empresa foi vendida e todos perderam seus empregos. Os olhos de Eduarda encontraram os de Alexandre. Foi quando descobriu o que Roberto estava fazendo, desviando fundos, falsificando relatórios. Ele estava preparando a Carvalho para uma queda. Alexandre sentiu seu peito apertar. Os relatórios oficiais haviam indicado má gestão financeira, mas nunca identificaram os responsáveis. Sua equipe estava muito focada em adquirir os ativos da empresa para investigar mais profundamente. Quando o confrontei, Eduarda continuou. Ele riu. Disse que ninguém acreditaria em mim, a jovem artista ingênua que estava dormindo com o chefe. Ele estava certo, perdi tudo. Meu emprego, minha reputação, meu futuro. Não conseguia encontrar trabalho em lugar nenhum na indústria. Roberto se certificou disso. E agora?
Alexandre perguntou, temendo a resposta. Agora ele descobriu sobre a gravidez. Ele quer usá-la para reabilitar sua imagem. O empresário reformado abraçando a paternidade. Ele tem me seguido, enviando mensagens através de conhecidos mútuos. Ontem foi a primeira vez que ele chegou tão perto. A mão de Alexandre se apertou em torno de sua xícara de café. Eduarda, o que você está descrevendo? Há o suficiente aqui para uma ação legal. Com que provas? Ela riu amargamente. Tudo desapareceu na aquisição. Roberto se certificou disso também. Talvez não tudo, Alexandre disse cuidadosamente. Eduarda, há algo que você precisa saber sobre mim. Sobre minha conexão com as indústrias Carvalho. Antes que ele pudesse continuar, o telefone de Eduarda vibrou. A cor se esvaiu de seu rosto enquanto ela lia a mensagem. Ele sabe que estou aqui. Deve ter me seguido. Deixe-me ajudá-la, Alexandre insistiu. Tenho recursos, conexões. Você não entende, Eduarda o interrompeu. Roberto tem amigos em altos cargos. Ele está no conselho de várias grandes corporações. Uma palavra dele e as portas se fecham. Não as minhas portas, Alexandre afirmou firmemente. Eduarda, olhe para mim. O que Roberto fez, a você, às indústrias Carvalho, não foi sua culpa, mas preciso que você confie em mim. Pode haver uma maneira de expor tudo, mas vai exigir coragem. Eduarda o estudou por um longo momento. Você sabe de algo, não é? Algo sobre o colapso da Carvalho? Sim, Alexandre admitiu. Minha empresa, a empresa Silva, fomos nós que adquirimos a Carvalho. Na época pensamos que estávamos apenas comprando uma empresa falida. Mas se o que você está dizendo é verdade, fomos usados como peões no esquema de Roberto. A revelação pairou entre eles como uma presença física. Os olhos de Eduarda se arregalaram quando o entendimento surgiu. É por isso que você tem me ajudado. Você se sente responsável. No início, talvez, Alexandre reconheceu. Mas agora é mais do que isso. Eduarda, seu talento, sua resiliência. Você merece justiça. E seu filho merece um futuro livre da manipulação de Roberto. A mão de Eduarda se moveu protetoramente para seu estômago. O que você está sugerindo? Uma parceria, Alexandre disse. Não apenas a encomenda de arte, embora isso continue de pé. Quero ajudá-la a expor a verdade sobre as indústrias Carvalho, sobre Roberto. Podemos fazer isso através de sua exposição de arte, torná-la uma declaração sobre corrupção corporativa e redenção. Ele vai tentar nos impedir, Eduarda advertiu. Deixe-o tentar, Alexandre respondeu, um tom de aço entrando em sua voz. Passei anos construindo meu império, jogando o jogo deles. Talvez seja a hora de usar esse poder para algo significativo. Enquanto estavam sentados naquela mesa da lanchonete, ambos sentiram o peso da decisão diante deles. Para Eduarda, era uma chance de justiça e de recuperar sua narrativa. Para Alexandre, era uma oportunidade de corrigir um erro do qual ele involuntariamente fez parte. Nenhum deles poderia ter previsto como suas vidas se entrelaçariam, ou a tempestade que estava prestes a irromper sobre os dois mundos. Mas naquele momento, um acordo silencioso passou entre eles. Eles enfrentariam isso juntos. A transformação do galpão abandonado em um estúdio de arte foi o primeiro passo concreto de Alexandre em apoiar a visão de Eduarda. Grandes janelas inundavam o espaço com luz natural, enquanto paredes brancas e maculadas proporcionavam o plano de fundo perfeito para seu trabalho. Era muito diferente de desenhar sob marquises na chuva. Isso é avassalador, Eduarda disse, parada no centro do espaço. Seu caderno gasto apertado contra o peito, como uma âncora para sua vida passada. É seu, Alexandre respondeu simplesmente. Pelo tempo que precisar. A galeria no centro concordou em sediar sua exposição em 3 meses. Até lá, este é seu santuário. Eduarda caminhou até um dos cavaletes, passando os dedos por sua superfície lisa. 3 meses não é muito tempo para criar uma exposição inteira. Você já tem a visão, Alexandre lembrou-a. Você vem carregando essas histórias dentro de você por anos. Agora você só precisa deixá-las sair. Nas semanas seguintes, o estúdio ganhou vida com o trabalho de Eduarda. Sua gravidez, agora mais proeminente, parecia alimentar em vez de atrapalhar sua criatividade. Cada peça contava parte da história. A ascensão e queda das indústrias Carvalho,
o custo humano da ganância corporativa, a resiliência dos que ficaram para trás. Alexandre se viu visitando o estúdio regularmente, ostensivamente, para verificar o progresso da exposição. Na realidade, ele era atraído por observar Eduarda trabalhar. Havia algo hipnotizante na maneira como ela se perdia em sua arte, sua concentração feroz, lembrando seu próprio impulso na sala de reuniões. "Você não precisa ficar me checando", Eduarda disse uma tarde, sem olhar para cima de sua tela. "Não vou fugir com seu investimento." "É isso que você acha que é isso?" Alexandre perguntou, estudando a peça em que ela estava trabalhando, uma representação impressionante da dinâmica de poder no mundo corporativo. Eduarda pousou seu pincel, finalmente encontrando seus olhos. "Por que mais um bilionário passaria tanto tempo observando uma artista trabalhar? Por que isso importa?" Ele respondeu honestamente. "O que estamos fazendo aqui não é apenas sobre arte ou justiça, é sobre verdade." Sua conversa foi interrompida pelo telefone de Alexandre. O identificador de chamadas mostrava o nome de Henrique Oliveira. "Alexandre, temos um problema." A voz de seu amigo estava tensa. "Roberto Costa está fazendo perguntas sobre sua nova iniciativa de arte. Ele tem entrado em contato com membros do conselho, insinuando algum tipo de escândalo." O maxilar de Alexandre se apertou. "Deixe-o perguntar, não temos nada a esconder." "Não temos?" Henrique pressionou. "Alexandre, tenho investigado a aquisição da Carvalho como você pediu. Há irregularidades que eu não percebi na primeira vez. Se Costa começar a cavar..." "Então deixe-o cavar", Alexandre interrompeu. "Talvez seja a hora de tudo vir à tona." Depois de encerrar a ligação, ele notou Eduarda o observando atentamente. "Roberto está fazendo movimentações", ela disse. Não era uma pergunta. "Sim", Alexandre admitiu. "Mas esperávamos por isso. Você está tendo segundos pensamentos?" Eduarda caminhou até a maior tela no estúdio, sua peça central para a exposição. Ela mostrava uma mulher grávida parada em uma encruzilhada, um caminho levando a uma torre corporativa dourada, o outro a um horizonte incerto cheio de luz e sombra. "Isso não é mais apenas sobre mim", ela disse, uma mão descansando sobre sua barriga crescente. "É sobre quebrar o ciclo, garantir que pessoas como Roberto não possam continuar destruindo vidas por lucro." Alexandre se moveu para ficar ao lado dela, impressionado pela emoção crua na pintura. "É lindo", ele disse suavemente. "E corajoso." Eduarda se virou para encará-lo, sua proximidade de repente aparente. "Porque eu sinto que você entende isso melhor do que qualquer outra pessoa." Antes que Alexandre pudesse responder, uma batida forte ecoou pelo estúdio. Através da porta de vidro, eles podiam ver Roberto Costa parado do lado de fora, seu terno caro em desacordo com o ambiente industrial. "Você não precisa falar com ele", Alexandre disse baixinho. Eduarda endireitou os ombros, seu avental de artista caindo graciosamente ao redor de sua forma grávida. "Sim, eu preciso. Ele precisa ver que não tenho mais medo." Enquanto ela se movia para abrir a porta, Alexandre observou sua transformação, de artista vulnerável para contadora de verdades poderosa. Ele percebeu naquele momento que não estava apenas investindo em sua arte ou ajudando a corrigir um erro do passado. Ele estava testemunhando o surgimento de algo extraordinário. Roberto Costa entrou no estúdio como se fosse seu dono, seu olhar calculista absorvendo cada detalhe. "Eduarda", ele disse suavemente, "você está parecendo maternal." "E Sr. Silva, que prazer inesperado. Não sabia que você estava pessoalmente envolvido neste pequeno projeto." A temperatura na sala pareceu cair vários graus. A mão de Eduarda instintivamente se moveu para proteger seu filho não nascido, mas sua voz estava firme quando ela falou. "Isso não é um projeto, Roberto. É a verdade, que ela finalmente está vindo à tona. O que aconteceu a seguir daria início a uma cadeia de eventos que abalaria os alicerces de ambos os seus mundos. Mas naquele momento, parado no estúdio iluminado pelo sol, rodeado pela poderosa obra de arte de Eduarda, Alexandre sabia que eles haviam cruzado um ponto sem retorno. As consequências da visita de Roberto ondularam pelas vidas de Eduarda e Alexandre, como ondas de uma pedra jogada em águas paradas. O estúdio de arte, antes um santuário,
agora parecia carregado de tensão. Eduarda trabalhava com ainda maior intensidade, suas pinceladas mais urgentes, suas cores mais escuras e intensas. O conselho está preocupado, Henrique Oliveira disse, andando pelo escritório de Alexandre. Costa tem sugerido que seu envolvimento com esta exposição é motivado pessoalmente. Alexandre olhou para cima do layout preliminar da galeria que Eduarda havia lhe enviado. É motivado pessoalmente e estou tentando corrigir um erro. Não é assim que ele está apresentando, Henrique advertiu. Ele está pintando você como um homem tendo uma crise de meia-idade, sendo manipulado por uma jovem artista com ressentimentos. Alguns membros do conselho estão questionando seu julgamento. Deixe-os questionar, Alexandre respondeu, mas um tremor de inquietação se instalou em seu estômago. Ele havia construído seu império com base em cálculo cuidadoso e controle. Agora, pela primeira vez, estava deixando seu coração guiar suas decisões. No estúdio, Eduarda estava experimentando sua própria forma de retaliação. Várias galerias que inicialmente haviam expressado interesse em seu trabalho, subitamente retiraram seu apoio. Fornecedores de arte começaram a perder seus pedidos. Até mesmo o consultório de seu médico ligou para remarcar sua consulta pré-natal pela terceira vez. É Roberto, ela disse a Alexandre quando ele a visitou naquela noite. Ele está tentando me isolar novamente, assim como antes. Ela estava diante de sua mais nova peça, uma tela enorme retratando uma sala de reuniões corporativa onde todas as figuras usavam máscaras, exceto por uma única pessoa revelando a verdade no canto. A pintura capturava perfeitamente a atmosfera sufocante de poder e segredos. Ele não vai conseguir desta vez, Alexandre a assegurou, mas a expressão de Eduarda permaneceu preocupada. Tive outro episódio de tontura hoje, ela admitiu baixinho. O médico diz que minha pressão arterial está muito alta. Estresse não é bom para o bebê. Alexandre sentiu uma onda de raiva protetora. Mude-se para minha casa de hóspedes, ele disse de repente. É segura, privada e perto dos melhores cuidados médicos da cidade. Não posso, Eduarda protestou. Isso só provaria os pontos de Roberto sobre nós. Não me importo com o que Roberto ou qualquer outra pessoa pensa, Alexandre disse, surpreendendo-se com a veemência em sua voz. Sua saúde e a segurança do bebê são o que importa. Eduarda se virou para encará-lo, seu avental de artista salpicado de tinta, seu rosto cansado, mas determinado. Por que você realmente se importa tanto, Alexandre? E não me diga que é só sobre as indústrias Carvalho. A pergunta pairou entre eles, carregada de emoções não ditas. Antes que Alexandre pudesse responder, Eduarda de repente agarrou seu estômago, seu rosto se contorcendo de dor. Eduarda! Alexandre estava ao seu lado instantaneamente, apoiando-a enquanto ela cambaleava. O que há de errado? Apenas cãibras. Ela tentou tranquilizá-lo, mas seu rosto pálido contava uma história diferente. O médico disse que poderia acontecer. Vamos para o hospital, Alexandre disse firmemente, já pegando seu telefone. Sem argumentos. Na sala de emergência, Alexandre andava de um lado para o outro na sala de espera, enquanto Eduarda passava por exames. Seu telefone vibrava constantemente com mensagens do escritório, mas ele as ignorava todas. Nada importava, exceto garantir que Eduarda e seu bebê estivessem seguros. A médica finalmente emergiu, sua expressão séria. A senhorita Santos precisa de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas. Sua pressão arterial está perigosamente alta e há sinais de possíveis complicações. Ela precisa de um ambiente livre de estresse e monitoramento constante. Quando Alexandre entrou no quarto de Eduarda, ela estava deitada de lado, uma mão protetoramente acariciando sua barriga. A visão dela, parecendo tão vulnerável, mexeu com algo profundo dentro dele. A oferta da casa de hóspedes ainda está de pé, ele disse suavemente. Os olhos de Eduarda se encheram de lágrimas. Estou com medo, Alexandre. Não apenas de Roberto ou da exposição. Estou com medo de perder tudo de novo. Minha arte, minha independência, meu bebê. Isso não vai acontecer, Alexandre disse, pegando sua mão. Eu prometo. Não faça promessas que não pode cumprir, ela sussurrou. Eu sempre cumpro minhas promessas, ele respondeu. Eduarda, preciso te contar algo.
Algo que deveria ter dito semanas atrás. Uma batida na porta os interrompeu. Henrique Oliveira estava lá, seu rosto grave. Alexandre, temos uma situação. Costa convocou uma reunião de emergência do conselho. Eles estão votando sobre sua liderança. A mão de Eduarda se apertou em torno da de Alexandre. Vá, ela disse. Cuide do seu negócio. Ficarei bem. Mas enquanto Alexandre deixava o quarto do hospital, ele sabia que nada ficaria bem se tivesse que escolher entre seu império e a mulher que havia despertado seu coração há muito adormecido. As nuvens de tempestade estavam se juntando e o tempo para meias medidas havia acabado. A sala de reuniões da empresa Silva crepitava de tensão. Alexandre sentou-se à cabeceira da mesa, encarando os 12 membros do conselho que o haviam ajudado a construir seu império. Roberto Costa estava na extremidade oposta, seu sorriso ensaiado não chegando totalmente aos olhos. Senhoras e senhores, Roberto começou suavemente, estou diante de vocês hoje não como um adversário, mas como alguém preocupado com o futuro desta grande empresa. Os recentes envolvimentos pessoais do Sr. Silva nublaram seu julgamento. Alexandre permaneceu perfeitamente imóvel, seu rosto impassível. Ele havia passado a manhã em sua cobertura, revisando documentos antigos da aquisição da Carvalho. O que encontrou havia mudado tudo. O Sr. Silva investiu recursos significativos da empresa em uma exposição de arte que ameaça desestabilizar valiosas relações corporativas. Roberto continuou. Seu envolvimento com a artista, Eduarda Santos, levanta sérias questões sobre sua objetividade. Se me permitem, Alexandre finalmente falou, sua voz calma mas comandante. Todas as cabeças se voltaram para ele. Antes de continuarmos, gostaria de distribuir alguns documentos que minha equipe descobriu. Henrique Oliveira, parado junto à porta, começou a distribuir pastas. A sala ficou em silêncio enquanto os membros do conselho liam, suas expressões mudando de confusão para choque. Estes são memorandos internos e registros financeiros das indústrias Carvalho, Alexandre explicou. Eles mostram um esforço sistemático para desestabilizar a empresa de dentro, orquestrado por ninguém menos que o próprio Sr. Costa. O sorriso de Roberto vacilou. Esses documentos são claramente fabricados. Eles são autenticados, Henrique interrompeu, por 3 contadores forenses independentes. As datas, as assinaturas e o rastro de papel são todos genuínos. Alexandre se levantou, comandando a atenção da sala. Passei semanas me perguntando por que Roberto estava tão desesperado para impedir a exposição de Eduarda. Agora sabemos. Sua arte não apenas conta a história do colapso da Carvalho. Ela ameaça expor a verdade sobre o homem que o orquestrou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na casa de hóspedes de Alexandre, Eduarda estava sentada na cama, cercada por esboços. Apesar das ordens do médico para repouso, ela não conseguia parar de trabalhar. A exposição estava a apenas algumas semanas de distância, e algo dentro dela sabia que tinha que ser perfeita. Seu telefone acendeu com uma mensagem de Alexandre. Fique calma. O que quer que você ouça, lembre-se que tenho um plano. Minutos depois, alertas de notícias de última hora começaram a inundar sua tela. As ações da empresa Silva estavam flutuando drasticamente, enquanto rumores de uma crise de liderança se espalhavam por Wall Street. A mão de Eduarda se moveu para seu estômago, sentindo o bebê chutar. Está tudo bem, pequenino, ela sussurrou. Somos mais fortes do que eles pensam. De volta à sala de reuniões, a compostura de Roberto havia rachado. Você está cometendo um erro terrível, Silva. Tenho conexões em toda a indústria. Uma palavra minha. Suas palavras não têm muito peso agora, Alexandre o interrompeu. Não desde que encontramos as contas offshore onde você escondeu os ativos roubados da Carvalho. Você realmente achou que eu não olharia mais fundo uma vez que a história de Eduarda levantou bandeiras vermelhas? Os membros do conselho sussurravam entre si, papéis farfalhando enquanto revisavam as evidências. Alexandre continuou, sua voz firme. Construí esta empresa com o princípio de que o sucesso não precisa vir à custa da integridade. Sim, investi na exposição de Eduarda. Sim, acredito em seu talento e em sua verdade. Mas isso não é sobre sentimentos pessoais.
É sobre responsabilidade corporativa e justiça. O rosto de Roberto havia se tornado uma tonalidade alarmante de vermelho. Você está jogando tudo fora por alguma artista grávida com ressentimentos. O Alexandre Silva que eu conhecia nunca seria tão tolo. O Alexandre Silva que você conhecia estava incompleto. Alexandre respondeu calmamente. Eduarda não apenas me mostrou a verdade sobre as indústrias Carvalho, ela me mostrou a verdade sobre mim mesmo. As portas da sala de reuniões de repente se abriram e uma equipe de segurança entrou. Henrique avançou com um envelope grosso. Senhor Costa, estas são as descobertas preliminares dos investigadores federais sobre o colapso das indústrias Carvalho. Eles gostariam muito de falar com você. Enquanto Roberto era escoltado para fora, suas ameaças ecoando pelo corredor, o telefone de Alexandre vibrou. Uma mensagem da médica de Eduarda. Paciente experimentando pressão arterial elevada. Solicitando presença imediata da família. Alexandre olhou para os membros de seu conselho, que ainda estavam absorvendo as revelações da manhã. Senhoras e senhores, confio que vocês podem lidar com o resto da agenda de hoje sem mim. Há outro lugar onde preciso estar. Na casa de hóspedes, Eduarda estava deitada no quarto escurecido, sua respiração superficial. A enfermeira que Alexandre havia contratado pairava por perto, monitorando seus sinais vitais. Quando Alexandre entrou, os olhos de Eduarda se abriram levemente. Vi as notícias, ela sussurrou. Você está bem? Alexandre sentou-se ao lado de sua cama, pegando sua mão. Eu deveria estar fazendo essa pergunta a você. O bebê está inquieto hoje, ela disse, conseguindo um pequeno sorriso. Como se ela soubesse que algo grande está acontecendo. Ela? Apenas um sentimento. Eduarda apertou sua mão. Alexandre, se algo acontecer... Nada vai acontecer, ele interrompeu firmemente. Você e o bebê vão ficar bem, e sua exposição vai abrir exatamente como planejado. Eduarda estudou seu rosto na luz fraca. Você abriu mão de tudo para me ajudar. Sua reputação, talvez até sua empresa. Não, Alexandre disse suavemente. Eu não abri mão de nada. Eu finalmente encontrei o que estava procurando o tempo todo. Do lado de fora, a chuva começou a cair, gotas escorrendo pelas janelas como lágrimas. Mas dentro do quarto silencioso, algo novo estava se construindo. Um futuro que nenhum deles tinha ousado imaginar apenas meses atrás. A galeria fervilhava de atividade, enquanto os trabalhadores penduravam as peças finais para a exposição de Eduarda. Através das janelas altas, o sol do final do outono lançava longas sombras sobre suas pinturas, trazendo uma nova profundidade a cada imagem cuidadosamente elaborada. Eduarda supervisionava de uma cadeira confortável, seguindo as ordens de seu médico, para tomar as coisas com calma, enquanto ainda mantinha o controle criativo. A iluminação precisa ser ajustada na peça da Carvalho, ela direcionou, uma mão descansando sobre sua barriga agora proeminente. Com 8 meses de gravidez, ela irradiava um tipo diferente de energia, ainda feroz, mas temperada com uma nova serenidade. Alexandre observava da entrada da galeria, absorvendo a transformação tanto do espaço quanto da mulher que havia mudado sua vida. As últimas semanas haviam sido um turbilhão de reestruturação corporativa e procedimentos legais. Roberto Costa havia renunciado a todas as suas posições no conselho, sua reputação em frangalhos enquanto as investigações continuavam. A imprensa já está ligando. Mariana Rocha, a diretora da galeria, aproximou-se de Alexandre com um tablet exibindo várias manchetes. Todos querem saber a história por trás dessas peças. O mundo da arte não via nada tão provocativo em anos. A arte fala por si, Eduarda chamou de sua cadeira, ouvindo-os. Isso é o que importa. Alexandre moveu-se para o lado dela, estudando a peça central da exposição. Um tríptico massivo que contava a história da queda e ressurreição das indústrias Carvalho, através dos olhos de seus trabalhadores. O painel final mostrava uma fênix ressurgindo das cinzas corporativas, suas asas formadas pelas esperanças e sonhos daqueles que haviam sobrevivido. Henrique ligou. Ele disse baixinho para Eduarda. Os acordos de indenização estão prontos. Todos que perderam seus empregos na Carvalho serão compensados.
Os olhos de Eduarda se encheram de lágrimas. Isso não traz de volta os anos perdidos, mas é algo, uma chance de recomeçar. Como nós fizemos, Alexandre disse suavemente, suas mãos se encontrando naturalmente. A porta da galeria tocou quando Henrique Oliveira entrou, carregando um envelope grosso. A papelada final da reunião do conselho, ele anunciou. Eles aprovaram unanimemente a nova iniciativa de responsabilidade corporativa. Alexandre pegou o envelope, mas sua atenção permaneceu em Eduarda. Leia para nós? Henrique limpou a garganta. A empresa Silva anuncia o estabelecimento da Fundação Santos Silva para as Artes e Ética Corporativa, com uma dotação inicial de R$50 milhões. A fundação apoiará artistas que abordam questões de justiça social e fornecerá supervisão para práticas corporativas éticas. O aperto de Eduarda na mão de Alexandre se apertou. Santos Silva? Ela sussurrou. Se estiver tudo bem, Alexandre respondeu. Parecia apropriado, considerando... Ele foi interrompido por Mariana correndo de volta. Temos uma situação. Há um grupo de ex-funcionários da Carvalho lá fora. Eles dizem que querem ver sua história antes da abertura oficial. Eduarda endireitou-se em sua cadeira. Deixe-os entrar. Mas a exposição só abre amanhã, Mariana protestou. Essas peças pertencem tanto a eles quanto a mim, Eduarda insistiu. Eles viveram essa história. Quando as portas se abriram, dezenas de pessoas entraram silenciosamente. Eduarda reconheceu muitos rostos de seu tempo na Carvalho. Eles se moviam pela galeria em pequenos grupos, parando diante de cada peça, alguns chorando, outros acenando em reconhecimento de suas experiências compartilhadas. Uma senhora idosa se aproximou de Eduarda, seus olhos brilhando de emoção. Eu era a recepcionista, ela disse. 23 anos na Carvalho. Quando perdemos tudo, pensei que ninguém jamais saberia nossa história. Mas você a tornou bonita. Você a fez importar. Alexandre observou enquanto Eduarda abraçava a mulher, suas lágrimas compartilhadas um testemunho do poder da cura. Naquele momento, ele percebeu que a maior conquista de sua empresa não era medida em margens de lucro ou preços de ações, mas na restauração da dignidade humana. O bebê está chutando, Eduarda anunciou de repente, abrindo um sorriso radiante. É como se ela soubesse que faz parte de algo importante. Ela faz, Alexandre concordou, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Cá assim como a mãe dela. Mariana se aproximou novamente, desta vez com um repórter de artes local. Todos estão perguntando sobre a relação entre patrono e artista, o repórter disse. Como vocês a caracterizariam? Eduarda e Alexandre trocaram olhares, anos de sentimentos não ditos, passando entre eles em um instante. Antes que qualquer um pudesse responder, um dos ex-funcionários da Carvalho falou. Olhe para a arte, o homem disse. Realmente olhe para ela. Cada peça mostra transformação, dor em beleza, perda em esperança. Às vezes, as maiores mudanças na vida vêm de lugares inesperados. Enquanto o sol se punha do lado de fora das janelas da galeria, lançando um brilho dourado sobre a multidão reunida, Eduarda se inclinou para perto de Alexandre. Nunca pensei que meu momento mais baixo me levaria a isso, ela sussurrou. Às vezes as piores coisas da vida se tornam a base para as melhores. Alexandre beijou sua testa gentilmente. Amanhã, o mundo verá sua verdade. Você está pronta? Eduarda olhou ao redor da galeria, para sua arte, para as pessoas cujas histórias ela havia contado, para o homem que a ajudara a recuperar sua voz. Mais do que pronta, ela respondeu. É hora de um novo capítulo. O bebê chutou novamente como se em concordância, e tanto Eduarda quanto Alexandre riram. Lá fora, as luzes da cidade começavam a piscar, e dentro da galeria, um grupo de pessoas que uma vez havia sido quebrado pela ganância corporativa se encontrava curando através do poder da arte e da verdade.